Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. E esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Garota Má. Kuriko e seu namorado Yutaro estão sentados em um parque porque ela precisa contar uma coisa importante para ele. Uma coisa tão importante que vai fazê-lo se perguntar se ele ainda gostaria de se casar com ela. Yutaro diz que nada do que ela lhe disser o fará mudar de ideia. Ele pergunta por que ela está tão relutante para aceitar o seu pedido e também questiona o motivo para ela tê-lo levado até ali. Porque mesmo aquele parque sendo um lugar especial porque foi onde eles se conheceram, ela sempre se negou a revisitá-lo por algum motivo. Yutaro tenta trazer um certo sentimentalismo, dizendo que o bairro inteiro tinha mudado e que somente aquele parque continuava igual, o que fazia daquele lugar um berço de memórias. Mas Kuriko diz que preferia que tudo tivesse mudado ou até mesmo desaparecido, porque aquele lugar era um monumento de um passado sombrio. Yutaro pergunta se isso estava relacionado a ele, porque quando ele era criança, ele era meio bruto como qualquer outro garoto, mas Kuriko diz que não, que ela mal conseguia se lembrar dele e que tudo o que ele tinha que fazer era ouvi-la para então decidir se ele ainda conseguia imaginá-la como sua esposa. Kuriko conta que não se lembra há quantos anos tudo aconteceu, mas na época em que Yutaro e seus amigos começaram a andar no parque, ela sempre tentava se aproximar para brincar com eles, que eram um ano mais velhos do que ela, mas todas as vezes ela era afastada. E foi num desses momentos que um certo garoto chamado Nao apareceu. A mãe de Nao se aproximou de Kuriko e deu a ela uma barra de chocolate e pediu que os dois brincassem porque ao entardecer, ela voltaria para buscá-lo. Kuriko não teve tempo para responder se aceitava tudo aquilo, mas como ela era uma criança, nenhum entendimento se fez necessário na presença daquele doce grátis. Yutaro e seus amigos não gostaram de ver mais uma criança por ali, e por conta disso, eles passaram a rejeitar ainda mais a presença de Kuriko, que não entendia o porquê de tanto segregamento se todos eles eram crianças. Mas foi justo essa exclusão que fez de Nao ainda mais dependente de Kuriko. Ele era tímido e mais novo do que ela. Nos dias seguintes, Nao voltou ao parque para brincar com Kuriko, mas a frustração dela só aumentava à medida que os meninos continuavam a fugir quando os viam juntos. Ela tentou dizer que não poderia mais brincar com ele, mas a insistência dele era tão grande que não havia brecha para Kuriko negar seus pedidos. Em casa, naquele mesmo dia, a mãe de Kuriko, ao vê-la chegar, disse que tinha algo para dar para ela. Eram várias fatias de bolo que deixaram Kuriko animada. Porém, quando sua mãe disse que aquele bolo tinha sido trazido pela mãe de Nao, que estava agradecida por ela estar cuidando de seu filho que ainda não tinha nenhum amigo além dela porque eles tinham acabado de se mudar, uma expressão de descontentamento abateu seu rosto como se aquele doce na sua frente tivesse lhe trazido um gosto amargo. Depois disso, os dias de Kuriko foram mergulhados num looping porque sempre que ela ia até o parque atrás de Yutaro, era com Nao que ela passava seu tempo sendo obrigada a brincar com ele somente porque ela estava ali e ele continuava sem amigos. Kuriko já não suportava vê-lo porque ele tinha se tornado um peso muito grande que não desgrudava um minuto sequer. Já sem paciência alguma, a sua interação com ele começou a mudar. Enquanto estavam sentados, ela pediu que ele aproximasse o ouvido para ela lhe contar um segredo, mas o que Kuriko fez foi apenas berrar bem alto. Ela perguntou se ele tinha se assustado e Nao, ainda quieto, respondeu que sim e que seu ouvido estava zunindo. Descontente com a resposta porque ela pensava que isso ia afastá-lo, ela disse que o barulho que ele estava ouvindo era provocado por um inseto que tinha se alojado dentro dele e que aos poucos ia comer o seu cérebro. Nao ficou apavorado com o que ela lhe disse e Kuriko, fingindo que ia ajudá-lo, puxou ambas as orelhas dele com muita força até fazê-lo chorar. Desse dia em diante, Kuriko começou a maltratá-lo de diversas formas, mas a dependência e inocência de Nao era tamanha que não importava o que ela fizesse, para o seu desprazer, ele sempre continuava voltando. Um dia, ele pediu com sede que ela o ajudasse com o bebedouro do parque, mas o que Kuriko fez foi levá-lo até o esgoto. Nao disse que não podia beber aquilo, mas ela empurrou a cabeça dele para dentro da água suja e ficou repetindo para ele engolir. Ele chorou em seguida, mas lá estava ele no dia seguinte. Kuriko pediu que eles brincassem de espadas com gravetos, mas em determinado momento, ela o derrubou no chão e bateu nele com tanta vontade que nem seus gritos de dor a fizeram parar.
Kuriko já tinha substituído o prazer de ganhar chocolate para brincar com ele pelo divertimento em torturá-lo cada vez mais. Num outro dia, ela o fez subir até um brinquedo do parque e pediu que ele se jogasse lá de cima, mas Nao chorou dizendo que estava com medo. Kuriko ameaçou não brincar mais com ele se ele não a obedecesse, e Nao só não se jogou porque sua mãe chegou a tempo. No entanto, Kuriko encenou uma preocupação e, mentindo, disse que ele estava pretendendo se jogar e que ela deveria falar para ele não fazer isso. A mãe dele deu mais um chocolate para ela, e foi só ela virar as costas que Kuriko pôde relaxar com sua própria psicopatia. No dia seguinte, ele não apareceu no parque, mas o prazer de torturá-lo era grande demais, e Kuriko foi buscá-lo em casa. Ela perguntou ameaçadoramente se ele tinha dedurado, mas Nao prometeu cabisbaixo que não tinha dito nada. Mas para tirar a prova, ou melhor, para continuar com os abusos, ela o arrastou até certo local e tudo o que ela fez de então não tinha sido tão cruel e perigoso quanto o que ela ia fazer. Kuriko disse que ele ia passar por uma provação. Ela jogou a bola que segurava nas mãos até onde estava um cachorro bem feroz. O cachorro imediatamente rosnou ameaçador na direção deles e Kuriko disse que ele precisava recuperar a bola. Nao, que estava apavorado, se agarrou nela tremendo, mas Kuriko jogou com tudo para cima do cachorro, que o mordeu violentamente. Yutaro perguntou o que tinha acontecido e Kuriko respondeu que não sabia porque ela tinha corrido, mas que ela soube que ele se machucou muito e não demorou para eles se mudarem da vizinhança. Ela perguntou se ele ainda queria se casar após ouvir que ela tinha sido uma pessoa terrível, mas Yutaro disse que esperava algo pior porque fazer coisas assim são comuns quando se é criança, principalmente porque não há um entendimento muito grande das ações. Mas Kuriko disse que ainda tinha mais para contar porque ela tinha encontrado Nao depois de muito tempo. Quando ela estava andando na rua, um homem se aproximou a chamando pelo nome e dizendo que ele era Nao, o menino que brincava com ela na infância. Kuriko imediatamente foi tomada por um choque de realidade por tudo o que ela lhe causou no passado. Mas Nao foi tão gentil e saudoso que por um momento ela pensou que talvez ele tivesse se esquecido de tudo. Ele a convidou para tomar um chá e contou que ele tinha voltado para aquela cidade a trabalho, e que tê-la visto foi um prazer porque ela não tinha mudado nada. Ela continuava sendo uma garota bonita. Kuriko fica encantada com os elogios e Nao estranhamente diz que guardava boas recordações do passado. Ele pergunta se o parque que eles brincavam ainda existia e Kuriko responde que sim, que ele continuava intacto como se tivesse sido congelado no tempo. Ele pede que ela aceite voltar lá com ele num outro dia porque ele tinha muito para falar para ela. Kuriko aceita sem entender e quando estão novamente sozinhos contemplando as memórias da infância, Nao se recorda da época em que ela costumava puxar suas orelhas. Kuriko pede que ele a perdoe e diz que só fazia tudo aquilo porque o achava bonito. Nao fica contente com o que ela diz e ele aproveita para revelar que sempre gostou dela. Ele conta que nunca a esqueceu e que foi por isso que ele conseguiu reconhecê-la mesmo após muito tempo. Kuriko diz para Yutaro que nessa hora ela sentiu o peso do mundo sair de suas costas porque por anos ela foi atormentada pelo sentimento de culpa. Yutaro pergunta com ciúme se ela tinha parado de se encontrar com ele, mas ela responde que não, que eles tinham saído diversas vezes desde então. Yutaro fica incomodado, mas Kuriko não liga e inclusive ao se levantar, diz que tinha marcado de vê-lo naquele dia e que ele estava prestes a chegar. Nao realmente aparece e Kuriko enfim revela estar apaixonada por ele. Yutaro fica sem entender, mas já era tarde demais para eles ficarem juntos. Não muito tempo depois, Kuriko e Nao se casaram numa cerimônia bem reservada feita somente para os dois, e dessa união nasceu o primeiro e único filho do casal, um menino chamado Hiroshi. Kuriko achava que essa felicidade intensa jamais a abandonaria, mas para seu desgosto, uma surpresa desagradável aconteceu logo após o nascimento de Hiroshi. Um dia, Nao saiu de casa dizendo que ia trabalhar e nunca mais apareceu. Kuriko registrou seu desaparecimento, mas ninguém tinha ideia de onde ele poderia estar. 4 anos depois, Kuriko continuou cuidando sozinha de Hiroshi na casa onde, com Nao, ela imaginou que viveria até a morte.
E mesmo depois de ter sido abandonada, ela ainda se recusava a aceitar a ajuda da família porque ela acreditava que Nao poderia aparecer a qualquer momento. Apesar de se agarrar a essa falsa esperança, era realmente difícil ter que cuidar de seu filho porque, como qualquer criança dessa idade, era preciso que ela em diversos momentos chegasse ao seu limite. Hiroshi se agarrava a ela pedindo comida e tudo que Kuriko podia fazer era respirar fundo para controlar todo o estresse. Essa rotina mentalmente cansativa foi aos poucos tornando aquele lar um reflexo de seu passado sombrio. Quando eles enfim se sentaram para comer e Hiroshi reclamou da comida, Kuriko o mandou ficar quieto, no entanto, o chamou por um nome que marcou sua infância. O chamou de Nao. Hiroshi a corrigiu dizendo que o nome dele não era aquele e Kuriko pediu desculpas sem nenhuma expressão. Ela disse como se olhasse para dentro dele que ele lembrava muito seu pai, principalmente quando ele era criança. Só que essa observação toma um tom sinistro porque é como se Kuriko tivesse se dado conta somente ali que simbolicamente Nao nunca foi embora. Kuriko conta sobre seu passado tortuoso onde ela maltratou muito o pai de Hiroshi, mas sem minimizar nada do que ela fez. Ela diz que adorava como Nao reagia sempre que ela o feria porque era prazeroso vê-lo tão inocente passar por tudo aquilo. E que o melhor de tudo era imaginar que parecia que Nao queria sofrer na sua mão porque ele sempre continuava voltando e ela mal conseguia aguentar esperar pelo próximo dia para machucá-lo ainda mais. Essa nostalgia sombria faz até mesmo sua expressão corporal mudar e Kuriko narra os eventos batendo os dedos na mesa, perguntando para si mesma onde ele poderia estar porque falar do passado lhe deu vontade de torturá-lo mais uma vez. E como se ela tivesse voltado ao presente, ela percebe Hiroshi à sua frente e puxa as suas orelhas com força. Enquanto chora sem entender por que sua mãe fez isso, Kuriko vai para seu quarto se maquiar. Em frente ao espelho, ela enfim percebe em suas suposições tudo o que tinha acontecido. Kuriko achava que o seu encontro com Nao depois de muitos anos não foi por acaso. Ele só foi novamente para aquela cidade para se casar com ela, ter um filho e depois abandoná-la porque ele queria se vingar pelo que ela lhe fez passar. Kuriko pergunta até quando seu filho vai continuar chorando, mas novamente ela o chama de Nao. Hiroshi diz que aquele não é o seu nome e depois de um tempo ela sai do quarto dizendo que ele era uma criança irritante que a impedia de brincar com Yutaro. Ela fala que vai levá-lo para brincar no parque e Hiroshi, achando estranho, diz que já estava de noite, mas Kuriko comenta que ainda era melhor que fosse assim. Ela aparece na sua frente vestida como antigamente, e é com as roupas e o penteado que remetiam ao seu passado que ela vai com Hiroshi até o parque, mas sem deixar para trás a mesma expressão sádica de quando ela costumava torturar seu pai. Ele pergunta se ela vai parar de puxar suas orelhas, e Kuriko promete que não vai fazer nada, mas suas gargalhadas maliciosas provam que ela está mentindo. Fim. Garota Má é um dos poucos contos do Junji Ito que não carregam um fator sobrenatural, mas de forma alguma a história deixa de ser menos assustadora. Pelo contrário, é ainda mais terrível reconhecer que esse retrato doentio existe na nossa realidade, até porque monstros humanos podem ser tão terríveis quanto ou pior do que monstros sobrenaturais. E se já é pesado ver uma criança maltratar outra, a coisa toda só se intensifica quando vemos um adulto fazer isso. Junji Ito disse que para esse conto ele usou como referência algo que ele mesmo viveu. Ele costumava brincar no parque com outras crianças e o mesmo que aconteceu com Kuriko e Yutaro também aconteceu com ele. Uma mulher que tinha acabado de se mudar pediu várias vezes que eles brincassem com seu filho que tinha 4 anos e um dia os meninos tentaram atiçá-lo para pular de um escorregador, mas sua mãe apareceu quando o viu chorando e o levou embora. Ito disse que não se lembra se fez parte do grupo que queria machucar o menino, mas que foi pensando nisso depois de um tempo que sua criatividade foi estimulada. O conto é perturbador principalmente por seu desfecho, porque podemos ver claramente que Hiroshi não teve um final feliz, mas tudo o que antecede o fim é de arrepiar. Colocar uma criança nesse papel sempre é desconfortável de ver, porque a primeira coisa que vem à mente é que em toda a sua inocência, ela jamais será capaz de cometer algo tão terrível. Mas é aí que mora o engano.
O lado distorcido de Kuriko nunca a abandonou e ao ter o seu filho, que era uma cópia em aparência e personalidade de seu marido, tudo retornou. É claro que Kuriko só se entregou de vez por ter sido supostamente abandonada e por todo o estresse e cansaço de ter que criar um filho sozinha, principalmente um filho de alguém que alegava um passado distante que por anos lhe perseguiu, porque ela se sentia mal pelo que ela fez com Nao, mas foi esse abandono que a fez descontar toda a sua frustração e sadismo dormente em Hiroshi. Outro ponto interessante é o papel de Nao, que quase passa despercebido. Mesmo sabendo de tudo o que passou nas mãos de Kuriko, o seu rancor fez criar um plano que ele alimentou por muito tempo, seguindo todos os passos cautelosamente até colocá-la novamente no cenário familiar, onde ela ficaria longe de Yutaro e passaria o resto do tempo com uma cópia que era seu filho. No entanto, o que é pior ainda é que tudo isso pode ter sido apenas coisa da cabeça de Kuriko, causada por sua regressão mental, porque não dá para afirmar que o desaparecimento de Nao comprovava sua vingança. As histórias de Ito, como bem sabemos, estão cheias de brechas que impulsionam qualquer interpretação. Nao pode ter ido embora por ter visto em seu relacionamento muitos resquícios violentos de uma Kuriko que não mudou, até porque ela ainda se mantinha presa ao passado por ter guardado por tanto tempo a mesma roupa de sua infância. Garota Má traz uma crítica silenciosa que mostra o quanto os adultos acabam relevando certos comportamentos que poderiam facilmente ser identificados como um alerta de que algo não está certo com as crianças, porque mesmo na inocência pode haver uma natureza insidiosa e obscura à espreita. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.